Se você acompanha futebol, já percebeu que a cada lance tem alguém apostando. Um cartão amarelo, um escanteio no fim do jogo, a vitória de um time, tudo em busca de dinheiro. Mas o que está por trás desse boom das casas de aposta no futebol brasileiro? Quem está ganhando com isso? Quem está perdendo? E será que o futebol que a gente ama ainda é decidido dentro de campo? Aqui é a Economia da Bola e hoje a gente vai entender se as bets estão salvando ou destruindo o futebol brasileiro. Eu tô aqui para anunciar para vocês que a Sportsbet.io é a nova patrocinadora master do São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo que vocês ouviram. Nos últimos anos, o futebol brasileiro passou por uma transformação silenciosa, mas brutal. Uma mudança que não começou dentro de campo, nem nos gabinetes das federações, mas sim nos bastidores do mercado, mais especificamente no mercado de apostas esportivas. Você provavelmente já percebeu como esse tipo de site simplesmente tomou conta de tudo, dos comerciais na TV aos patrocínios das camisas de times, das propagandas nas redes sociais às placas de LED ao redor dos campos. Onde tem futebol, tem aposta. Essa invasão não aconteceu por acaso. Ela começou em 2018, quando o governo brasileiro sancionou a Lei 13756, permitindo a exploração de apostas esportivas de cota fixa no país. Ou seja, aquelas apostas em que você já sabe quanto vai ganhar se acertar o resultado. Só que a lei deixou um detalhe fundamental de lado, a regulamentação. Na prática, ela abriu a porta sem fiscalizar quem entra. Resultado? Um crescimento explosivo de sites que operam no Brasil, mas que são registrados fora, em paraísos fiscais como Curaçao, Gibraltar e Ilhas Virgens Britânicas. Hoje a estimativa é que existam mais de 450 casas de apostas atuando no Brasil. Só em 2022, esse mercado movimentou algo próximo de 120 bilhões de reais, um valor maior que o orçamento anual do Ministério da Educação. E tudo isso aconteceu sem que essas empresas pagassem impostos locais ou sem estarem sujeitas às mesmas regras que um negócio nacional precisa seguir. Mas a coisa não para aí. As casas de aposta não só cresceram, como se infiltraram na estrutura do futebol profissional. Se antes o patrocínio master era dominado por bancos, construtoras ou empresas de varejo, agora ela é quase que exclusiva das bets. Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Santos, Corinthians, Vasco, todos os grandes clubes fecharam contratos com empresas do setor. Alguns clubes têm até 2 ou 3 casas de aposta patrocinando simultaneamente, uma na camisa, outra no canal oficial no YouTube, outra no site. Isso virou a nova normalidade. E aqui vale fazer um parêntese. Eu não sou contra o clube querer sobreviver financeiramente. A gente sabe o caos que é manter a folha salarial, infraestrutura, logística e competitividade no futebol brasileiro. E quando aparece uma empresa oferecendo 20 ou 30 milhões de reais por ano, sem precisar vender jogador ou implorar para a estatal, é difícil dizer não. Mas a pergunta que fica: a que custo? Estamos trocando dependência da dívida por dependência comercial. Antes o clube devia para o banco, agora ele deve à casa de aposta. Antes o dirigente prestava contas à torcida e à imprensa, agora ele precisa manter uma boa relação com um setor que lucra e muito, com o futebol, mas que não responde a ninguém. É como se a casa tivesse vencido o jogo sem entrar em campo. E o mais perigoso, quase ninguém está percebendo. Em 2025, o cenário começou a mudar. O governo finalmente colocou o pé no freio e começou um processo de regulamentação mais firme. Agora, para operar legalmente no país, a casa de aposta precisa ter sede no Brasil, pagar outorga à União, registrar o CNPJ e recolher impostos. Além disso, precisa cumprir regras de integralidade, rastreabilidade das apostas, combate à lavagem de dinheiro e até proteger jogadores contra o vício. Parece ótimo, né? E é um avanço, mas tem um problema. Esse processo de regulamentação chegou depois que o sistema já estava estabelecido. Os clubes já tinham virado dependentes de dinheiro das bets. Os jogadores já tinham contratos com bônus de ativação de odds em seu perfil. Os influenciadores já viviam disso. E a torcida já tinha se acostumado a assistir o jogo com o celular na mão, abrindo o app de apostas a cada falta ou escanteio. É como tentar regular o trânsito depois que a cidade foi construída sem semáforo. Pode evitar novos acidentes? Pode, mas os atropelamentos já aconteceram e deixaram cicatrizes. Hoje os clubes não têm autonomia real sobre seus próprios patrocínios. A grana das bets sustenta folha salarial, reforço no elenco, o salário do treinador e até obra no CT. E aqui entra o dilema: como é que o futebol brasileiro vai equilibrar a necessidade de dinheiro com a manutenção da credibilidade do esporte? Porque quando seu principal patrocinador também é o maior interessado nas estatísticas do jogo,
você deixa de ser só um clube de futebol e começa também a ser um ativo especulativo. Uma parada que me pega muito hoje, a nova moda entre os jovens é a seguinte: sempre que tu se depara com um lance desse calibre, é esquema de casa de aposta, tá ligado? Pra área, subiu e fez o corte Luiz Henrique, Patrick. Em maio de 2023, uma notícia estourou nos bastidores do futebol brasileiro e colocou toda essa relação entre clubes, apostas e jogadores sob suspeita. Foi quando a Polícia Civil de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, deflagrou a Operação Penalidade Máxima. O nome já dava o tom. E o que eles descobriram foi uma verdadeira rede de manipulação de resultados em jogos profissionais de futebol, não só na Série B, como na Série A do Campeonato Brasileiro. As investigações revelaram um esquema onde jogadores recebiam dinheiro de apostadores para cometer ações específicas dentro de campo. Não era para perder jogo, não era para tomar goleada, era para fazer o que se passa despercebido. Tomaram um cartão amarelo aos 40 do primeiro tempo, cometeram um pênalti bobo aos 10 do segundo, dar escanteio de propósito nos minutos finais, lances que movimentam bilhões na plataforma de apostas ao redor do mundo, mas que raramente levantam suspeitas. Os valores, R$10 mil, R$30 mil, R$50 mil, por uma ação simples. Para jogadores da elite pode parecer pouco, mas muitos dos envolvidos eram de clubes com salários atrasados, folha baixa, jovens buscando espaço, gente que viu a oportunidade de ganhar uma partida, o que normalmente ganharia em 3 meses. Casos como o do zagueiro Kevin Lomonaco, do Red Bull Bragantino, vieram à tona como provas concretas de prints de mensagens, transferências de Pix, interceptações telefônicas, e ele acabou sendo afastado do clube e mais tarde rescindiu o contrato. O mesmo aconteceu com Romário, do Vila Nova, e Moraes, ex-Sport Recife. Todos investigados, indiciados, alguns confessando participação, e talvez o mais assustador foram encontrados indícios de que esse tipo de manipulação já havia acontecido em jogos da Série A, Série B, Campeonato Paulista e até em divisões menores. Mas vamos ser sinceros, se isso aconteceu com jogadores de clubes profissionais, imagine nas divisões inferiores, onde não há VAR, não há mídia, não há controle e o salário, quando existe, mal paga o aluguel. A manipulação virou um negócio, e quando o futebol vira moeda de aposta, ele deixa de ser esporte e passa a ser fraude especulativa. E não pense que as casas de apostas são vítimas inocentes dessa história. Elas sabem que o sistema é frágil, sabem que é manipulação, mas enquanto o dinheiro continuar entrando, o jogo segue. Algumas até se protegem com algoritmos de detecção, mas nenhuma se recusa a aceitar apostas de um campeonato da Série D do Mato Grosso às 3 da tarde numa terça-feira. O que estamos vendo é uma bomba relógio. Se ela estourar de verdade com escândalos em clássicos, decisões de campeonato ou atletas de renome, o que acontece? O futebol perde sua essência e os torcedores perdem a fé. Toda casa de aposta nasce com um único objetivo: lucrar com sua expectativa. Não importa se você torce, sofre, grita ou aposta com confiança. O sistema foi criado para parecer que você possa ganhar, quando na verdade ele é feito para te fazer perder, lentamente, mas de forma constante. Funciona assim: cada odd que aparece para você, tipo 2.10 para a vitória do time A ou 1.8 para o time B marcar no primeiro tempo, já está matematicamente ajustada para garantir lucro à casa. Esse mecanismo se chama margem da casa ou House Edge. No futebol, essa margem gira entre 6% e 15% por evento, dependendo da volatilidade. Ou seja, a cada R$100 apostados, a casa já conta com uma fatia dela. A ilusão do apostador é pensar que está analisando melhor que os outros. Eu assisto muito futebol, eu conheço os times, eu sei quando um jogo é bom para apostar. Mas o que ele não entende é que a odd já carrega um imposto invisível, uma distorção que transforma ele em cliente, não em investidor. E o que acontece quando milhões de jovens começam a apostar acreditando que podem viver disso? Você cria um ecossistema de dependência financeira. Gente que perde salário antes do fim do mês, gente que aposta o vale transporte, gente que entra em dívida para tentar recuperar o que perdeu no sábado. E enquanto isso, o mercado de apostas cresce, os donos das casas viram bilionários. Os influencers ganham comissão para cada novo apostador. E o cara que está lá embaixo apostando no jogo da Série C da Turquia às 10 da manhã de uma quarta-feira não percebe que virou produto. E no futebol? Os clubes, mesmo com todo o dinheiro recebido, não controlam o sistema. Eles são patrocinados, mas não têm poder sobre as odds. Não sabem quem está apostando no quê, e muito menos conseguem prever se tem alguém manipulando o jogo que eles estão jogando.
A gente criou um cenário onde o jogo é um espetáculo, mas quem lucra de verdade está fora do campo. Torcedor sofre, jogador corre, casa de aposta fatura. E aqui vai um dado para você pensar. Em 2024, o lucro estimado de setor de apostas esportivas no Brasil foi de 18 bilhões de reais. O lucro não é receita, ou seja, depois de pagar prêmio, marketing, comissão e estrutura, ainda sobrou 18 bilhões para os donos do sistema. Agora me responde você conhece alguém que vive só de aposta? Porque o dono da casa vive, e muito bem. Durante muito tempo, o futebol foi visto como o último reduto da paixão popular. Era um lugar onde pobre e rico se encontravam, onde tudo podia acontecer, onde a lógica nem sempre vencia. O futebol era caos, suor, acaso, mas agora a lógica voltou, não a do esporte, mas a do capital. Quando você entra em um estádio hoje, vê mais logos de bet do que escudo dos próprios clubes. Quando liga a TV, o comentarista não te convida a analisar o jogo, ele te convida a apostar. E quando o juiz apita um pênalti duvidoso aos 49 do segundo tempo, você já não sabe se foi erro, se foi VAR ou se foi alguém querendo movimentar um mercado global de apostas ao vivo. Aos poucos, o futebol está sendo formado para apostador, não para torcedor. O chute de fora da área tem odd, o escanteio mal cobrado tem odd, o cartão amarelo por reclamação tem odd. O jogo que a gente assiste já não é mais só dentro de campo, é uma simulação paralela com milhões de pessoas torcendo não por camisa, mas por estatística. Torcedor agora vibra com lateral, grita com escanteio, festeja o over 1.5 mais do que o gol do time. E os clubes se tornam cada vez mais reféns do dinheiro fácil, adaptando o calendário, as transmissões e até a linguagem às necessidades do novo patrocinador. O futebol vai deixando de ser patrimônio cultural e se transformando em produto de investimento. Então é isso, o futebol brasileiro está sendo comprado, vendido, manipulado e empacotado. E a maioria das pessoas ainda acha que está tudo bem, que é só patrocínio, que é só publicidade, mas a verdade é que o esporte mais popular do país corre o risco de perder o que ele mais tem de valioso, a confiança. Se o torcedor não acredita mais no que vê, o futebol acaba. Se o jogador se vende por uma odd, o futebol acaba. Se o clube só sobrevive porque cede ao mercado das bets, o futebol muda, e não para melhor. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer hoje. As casas de apostas estão salvando o futebol ou estão lentamente destruindo ele por dentro? Se esse vídeo faz sentido para você, se te fez pensar, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você acha disso tudo. E se quiser continuar acompanhando esse tipo de análise, com um olhar econômico e crítico sobre o futebol, se inscreve aqui no canal Economia da Bola. Muito obrigado, até o próximo vídeo.